show, show. Então, pessoal, a prova que a gente vai estar fazendo, deixa eu abrir aqui pra gente. Deixa meu quadro amigo aqui. É a prova da Unicerrado da VUNESP, beleza, pessoal? O legal dessas provas, pessoal, é o seguinte, tá? Química e biologia para medicina, independente da prova que vocês forem fazer, sempre é peso. Até no Enem é peso, tá? Então, assim, são matérias que vocês têm que estar dominando assim, velho, com força. E essas provas de escrever da VUNESP são excelentes para isso. Beleza, pessoal? Então, vamos arrochar aqui, tá? Então, eu separei aqui algumas questões dissertativas mesmo pra gente estar fazendo aqui. Deixa eu pegar uma cor legal que a gente tá buscando. Meter bala. Então, podemos lá? Pode arrochar? Ó, o laudo do Instituto Evandro Chagas, né, confirma a contaminação em diversas áreas de Barbacena, né, nordeste do Pará, provocada pelo vazamento de rejeitos de bauxita das barragens de uma mineradora. No material coletado na barragem e no Igarapé, né, localizado na Vila Bom Futuro, os índices de sódio e nitrato, então vou marcar aqui, ó, os índices de sódio e nitrato, né, estavam acima do permitido e o pH estava a nível 10. Eita, pessoal, já vamos começar aqui com aquela questãozinha atochada, né? Conteúdos das provas de Goiânia. São. Andrezão, mas depende da banca. Por exemplo, Unifimes, por isso que a gente separa as turmas, né? Unifimes e Unicerrado, pessoal, a prova é muito parecida. E Uniceub, né? Porque é tudo VUNESP, pô. Então, por exemplo, se você pegar as provas da VUNESP de um mesmo semestre, geralmente cai muito parecido nesse semestre, entendeu? Isso em várias regiões. Então, e o IADES também, o IADES é rico em fazer isso. Então, o IADES faz muito, o VUNESP faz muito, eles repetem, porque a ideia do banco de dados é mais ou menos parecida. Então, por isso que é interessante a gente sempre estar explorando esse banco de questões deles, sacou? Mas são parecidas sim, principalmente biologia e química, a abordagem das questões, tá? É bem próximo mesmo. Tá? Fora as partes específicas, né, que a gente tem ali, por exemplo, na Unirv, a gente tem a parte do Goiás, né? Que é específicozão mesmo dele, né? Geografia e História. Vamos lá. Então, aqui, ó. Estavam acima do permitido e o pH estava no nível 10. Sim, Felipe. A gente ia começar na próxima semana, ia ser no meio de março. Só que a gente teve um probleminha com o PAS 3, né? Para o pessoal que é aqui de Brasília vai entender. O PAS 3 ia ser agora nesse final de semana, dia 7. E a gente estava com a turma do PAS 3, sacou? O que aconteceu foi que deu lockdown aqui em Brasília e a gente não sabe quando vai ter essa prova. E aí a gente meio que fica sem sala para transmitir. A gente tem ido adiando, sacou? A turma da IADES. Mas com certeza a gente vai estar, quando ela voltar, a gente vai estar dando até uma intensificada nela justamente por essas aulas aí, tá? Mas até aí o finalzinho do mês aí, com certeza deve começar a turma azul, tá bom? Show de bola? Só esperando essa parte mesmo da organização, ver como é que vai ficar a situação também. Parece que semana que vem já vai estar voltando a normal algumas coisas, então eu vou esperar. Beleza? Vamos lá então. Considerando as espécies químicas sódio e nitrato, tá? Escreva a fórmula química do composto. Escreva a fórmula química do composto formado pela união dessas duas espécies. Em determinadas condições, este composto emite uma luz de cor amarela, característica do metal sódio. Explique essa liberação de energia na forma de luz, considerando o modelo atômico de Niels Bohr. Então, pessoal, questãozinha rica, hein? Cheia de detalhes. Eu queria passar com vocês, de pouco a pouco, ali, revisando alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto importante que eu quero levar em consideração com vocês é o seguinte, meu pessoal. Vamos lá. O que a questão quer da gente em primeiro lugar? Ele quer que a gente considere as espécies químicas sódio e nitrato e escreva a fórmula química do composto formado pela união dessas duas espécies. Pessoal, então vamos lembrar uma parada que é o seguinte, tá? Vou botar uma tabela para vocês aqui, ó. Tabela periódica. Show. Cadê?
Ó, na tabela, vocês podem tirar várias informações. Primeira informação que é o seguinte, tá? Primeira coluna da tabela periódica, pessoal, a gente vai falar que são os metais alcalinos, tá? Esses metais alcalinos aqui, eles vão ter o NOx. O que seria o NOx? É o número de oxidação de mais um. Como assim, professor? Quer dizer que todos os elementos dessa primeira coluna, pessoal, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, principalmente, que são os que a gente mais utiliza nos exercícios, eles têm uma tendência de doar um elétron. E aí vamos pensar. O elétron, galera, é uma coisa negativa. Quando a gente tira uma coisa negativa da gente, a gente fica um mais positivo. Por que isso acontece? Olha que legal. Por exemplo, o sódio. O sódio, ele tem aqui, ó, 22,9 de massa, né? No caso, a gente arredonda para 23, né? E 11 de número atômico aqui em cima, tá vendo? Ó? O número atômico do magnésio é 12, do sódio é 11. Esse número aqui, atômico, ele representa tanto a quantidade de elétrons quanto a quantidade de prótons, tá? Então, por exemplo, se eu tenho ali 11 elétrons e 11 prótons, se eu perdi um elétron, ou seja, eu doei um elétron, acaba que eu vou ter agora 11 prótons e 10 elétrons. Ou seja, eu vou ter uma coisa a mais, né, ali. Então, por isso que a gente vai falar que essa galera aqui tem o NOx mais 1, beleza? Aqui, logo ao lado, que a gente chama de família dos metais alcalinos terrosos, tá? Eles têm uma tendência de doar 2 elétrons. Ó, família 1A era 1 elétron, família 2A é 2 elétrons. E aí, olha só, 2 elétrons. O berílio, tá? Ele tem aqui, ó, o número atômico 4, ou seja, ele tem 4 elétrons e 4 prótons. Se o berílio vai lá e deu 2 elétrons, quer dizer que ele vai ficar com 2 elétrons e 4 prótons. Ou seja, eu vou ter 4 coisas a mais do que negativa. Ou seja, mais 2. A mesma coisa para o magnésio, para o cálcio, para o estrôncio, para o bário. Show de bola, que são os que mais usam aqui é magnésio e cálcio. Tá? Passando por esses caras rosas aqui, a gente vai ter os nossos metais de transição, certo? Sendo que esses de fora aqui são os metais de transição externos, esses aqui os metais de transição internos, aqui embaixo, né? E aí, pulando deles, a gente vai encontrar aqui, ó, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, tá? E aí vamos chegar aqui na família do oxigênio, que a gente vai chamar de quê? De calcogênios. E ao lado dele a gente tem a família do flúor, que é chamado de halogênios, tá? Os halogênios, pessoal, que é a família do flúor, eles têm uma tendência a ganhar um elétron, tá? Ou seja, esse flúor, ele vai ganhar um elétron, então é uma coisa negativa. Como o elétron é uma coisa negativa, o que vai acontecer? Se ele tem o número atômico 9, o que vai rolar? Ele tem 9 elétrons e 9 prótons, certo? Então quer dizer que esse flúor, se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons e 9 prótons. Ou seja... Oi, Michele, tudo bom? Ou seja, a família dos halogênios, eles são menos 1 de NOx, tá bom? E aqui nos calcogênios, a tendência deles é ganhar 2 elétrons. Então, se eles vão ganhar 2 elétrons, eles vão ficar menos 2, porque vai ficar com menos 2 coisas negativas. Tá? Outro ponto também que é importantíssimo você saber é o seguinte, ó. Vou puxar para cá. Puxar assim, tá? A primeira coisa que ele pediu foi o seguinte. O sódio, como eu falei para vocês, né? Ele é mais 1. O nitrato, NO3, a própria questão já colocou aqui, ó, menos 1. Então, esse primeiro, pessoal, era meio que de graça para vocês, menos 1. Tá? Os elementos, pessoal, eles vão se cruzar pelo número de NOx para fazer essas ligações. Então, olha que doideira. Quando a gente quer, por exemplo, ligar ali o sódio com o nitrato, como o sódio é mais 1 e o nitrato é menos 1, bate certinho, não bate? Bate ou não bate certinho? Porque, ó, sódio mais 1, nitrato menos 1. Esse mais 1 vai vir para cá, o menos 1 vem para lá, e aí como é que vai ficar o resultado disso aqui? Na, NO3, tá? E aí já responde a primeira aqui, ó. Considera as espécies químicas sódio e nitrato, escreva a fórmula química do composto formado pela união de duas espécies. Gente, se você escrevesse bem aqui a resposta, ó. Na, NO3, você acabou de ganhar um ponto.
Pessoal, essa era difícil? Sim ou não? Bem mole, né? Tranquilo, né? Vamos ver a próxima. Ah, quero fazer uma revisão com vocês sobre isso aqui, ó. Diga, Felipe, fala. Pode perguntar. Enquanto isso, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Como eu saberia a ordem certa dos compostos? Se ia ficar, por exemplo, NO3, Na, ou se ia ficar Na, NO3, né? Olha que pergunta massa. Olha que pergunta massa. Como é que é o certo? H2O ou H... nem sei fazer o contrário. Ou H2? Qual que é o correto? Por quê? Olha que legal. Por causa da tabela. Ó, H vem primeiro e o O depois, H2O, tá vendo? Por que lá ficou Na, NO3, ó? O Na vem primeiro, ó. Na, NO3. Manjou? Aqui é tudo uma tabela. Outra coisa também, que toda molécula é montada assim, sacou? Outro ponto também interessante é o seguinte, viu? Sempre a molécula positiva, ou o átomo positivo, ele fica desse lado aqui, do lado direito. E a molécula negativa, ela fica do lado esquerdo. Sempre, tá? E aí, na hora de montar... Show? Deu pra entender, né? Sim, aí no caso, sim. Mas nesse caso aí já é a conversão da IUPAC, pô. É porque você tem que levar em consideração que o hidrogênio ele é meio diferente, pô. Sacou? Mas e na hora que vocês forem montar o cátion e o ânion, sempre o cátion fica do lado direito e o ânion do lado esquerdo. Sempre. Isso é convenção. E isso é devido à tabela. A gente sabe que nem sempre a gente consegue escrever assim, mas na maioria a ideia era essa, justamente porque a tabela vai respeitar aqui o positivo e o negativo, né? Aí tem um exemplo, CH4, CH2O, a gente estava até fazendo aquela aqui, por exemplo, o ácido lático, né? A glicose é CH2O, né? C6H12O6. A gente sabe, o carbono vem antes, mas é porque né, essas moléculas de carbono, as moléculas orgânicas, elas vão ter uma outra vertente ali. Eu estou focando aqui mais agora na parte inorgânica, sacou? Pela inorgânica, isso aqui funciona bem melhor do que na orgânica, tá? É porque na orgânica tem muita questão da molécula ser grande demais, e às vezes fica difícil você falar onde é que tá o quê, né? Porque é um vai e vem de carbono. Então, às vezes, a gente acaba na orgânica até fazendo coisas como, por exemplo, isso aqui, ó. Em vez de eu falar aqui, em vez de escrever isso aqui, ó, por exemplo, CH3, CH2, e aqui tem tipo um ácido sulfúrico, né? Duplo OH. Na orgânica eu posso escrever tipo assim, ó. C, C2, H5, e aí eu posso botar no final só isso aqui, ó. COOH. Tá vendo? Não tem nada a ver, o hidrogênio final, o hidrogênio aqui. É porque isso aqui é a parte da orgânica. Ela tem umas frescurinhas a mais. Sacou? Mas e da inorgânica, lembrar? Cátion sempre do lado direito e ânion sempre do lado esquerdo. Tá? Valeu, Andrezão. Valeu, Filipão. Mas adorei a pergunta. Adorei a pergunta. É isso mesmo. Então aqui vocês ganham um ponto só de colocar. Eu quero passar mais um bizu para vocês, que isso aqui é importante demais. Eu vou falar muitas outras vezes com vocês, mas já vou falar pela primeira vez aqui agora o seguinte, ó. Lembrar dessa parada aqui, pessoal. Da onde é que vem esses... Andrezão, até que dava se você fosse pensar em ligações químicas. Porque isso aqui, na verdade, é princípio de Lewis. Isso aqui é Lewis. Por que isso aqui é Lewis? Ó, vou te mostrar. Qual que é a intenção disso aqui estar acontecendo? Olha, vamos a fundo nisso, vamos a fundo nisso, ó. Pega esse nitrogênio aqui, ó. Tá? Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui que ficou mais fácil, né? Ó. Pega a molécula de nitrato. Nitrato. Vamos mais longe. Mas o jeito mais fácil era pelo NOx, viu, Andrezão? Ó. Esse é o nitrato. Tá? O nitrato, ele vai ficar aqui, ó. Lembra que o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada? E aí, o que vai acontecer? Se eu for fazer O3, pessoal, eu vou fazer aqui uma dupla.
certo? E aí, no caso, o que sobrar aqui, eu vou acabar fazendo um montão de dativo. Então, eu vou fazer uma dupla, e aí acaba que eu começo a fazer algumas ligações aqui mais dativas. Então, por exemplo, vou ficar aqui, ó, fazer uma ligação com oxigênio aqui, certo? Outra aqui. E aí vai ficar sobrando um elétron aqui para se ligar. Esse elétron aqui vai dar o caráter de -1. E aí, quem é que vai se ligar nesse elétron aqui? É o sódio. Sacou? E aí ficaria mais ou menos assim, ó. Pô, cadê? Aqui, ó. Então, tipo assim, ó, o que, que vai rolar? Ó? Vou mostrar para vocês. O oxigênio, ele precisa de duas ligações. Então, quando ele está aqui, ó, fez uma, ele vai precisar de outra. E aí, para isso, pra gente não superlotar esse nitrogênio, o que, que ele vai ter que fazer? Ó? Vamos lembrar. Existe a regra do octeto, pessoal, que é o quê? Cada elemento, ele precisa de 5 elétrons na última camada, exceto se você for o hélio e o hidrogênio, né? Que no caso você precisa de 2. Então, esse nitrogênio, para ele conseguir completar o octeto sem perturbar tudo, o que ele vai ter que fazer? Tá? Ele vai pegar e vai se ligar aqui, ó. Ele vai primeiramente fazer uma dupla normal, com oxigênio. E aí, só com essa dupla, pessoal, ele já satisfaria quase tudo. Por quê? Ó? O oxigênio ele vai dar 2 elétrons aqui, né? Vou até a mais aqui. O oxigênio dá 2 elétrons e o nitrogênio dá 2 elétrons. Aí, olha como é que vai ficar. Ó. O nitrogênio tinha 5 elétrons. Agora ele vai fazer uma ligação covalente. Vocês lembram que a ligação covalente ela acontece entre dois ametais. A ligação iônica acontece entre um metal e um ametal. E a ligação metálica acontece entre dois metais, né? Então, olha só. N com O, eles fariam uma ligação covalente de dupla, tá? Esse par aqui, pessoal, sempre que vocês verem um elemento que tem par de elétrons não ligantes, vocês vão lembrar que ele vai fazer uma ligação dativa. No caso aqui, uma dativa com oxigênio. Ou seja, qual que é a diferença da dativa para covalente? É simples, pessoal. Na ligação dativa, a gente vai emprestar. Empresta elétron. E na ligação covalente, a gente vai fazer o quê? Compartilhar elétrons. Então, na ligação covalente, a gente vai compartilhar elétrons. Na ligação dativa, a gente vai emprestar elétrons. Qual que é a diferença de emprestar e compartilhar? Compartilhar, pessoal, é o seguinte, tá? Por exemplo, imagina uma cama de casal. O casal, ele compartilha a cama, certo? Então, a cama eu posso falar que é das duas pessoas do casal. Agora, quando a gente empresta, emprestar, emprestou. Mas emprestar não é dar. Emprestar continua sendo seu. Se você empresta uma roupa para seu amigo, para sua amiga, se ela não volta, é culpa do teu amigo, mas é porque é para voltar. Emprestado não é dado, né? Já dizia minha mãe. Então, olha só. A dativa a gente vai emprestar 2 elétrons. Por quê? Ó? Olha, imagina o nitrogênio. Ele fez uma ligação aqui com o oxigênio também do outro lado. Então, ó, ele tem 2 elétrons aqui. Tem 4 elétrons aqui, então 6. E mais 2 aqui, ó, 8. Ele já tem os 8. Se esse nitrogênio compartilhar com esse oxigênio aqui, em vez de 8, ele vai ter tipo 10. Aí ele vai passar do octeto. Eu sei que tem elementos que passa desse octeto, mas aqui não é o caso. Então ele vai fazer um dativo, ele vai emprestar. Entendeu? Só que esse oxigênio ainda precisa fazer mais uma ligação. Aí ele fica aqui pedindo. Ele pede fazer uma ligação, ele vai fazer uma ligação com esse sódio. Tá? Por isso que esse nitrato aqui, ele é negativo. Aí, Andrezão, é mais fácil você simplesmente pegar o NOx e cruzar do que você ter todo esse raciocínio de montar a molécula e ver onde é que encaixaria aqui o elemento, sacou? É mais fácil cruzar, né, Andrezão? Falei. De boa, né? Beleza. Então, vamos lá. Aí aqui o resto que ele fala é o seguinte. Ah, a parte que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. Então, tenta fazer por NOx sempre, viu, pessoal? E vamos lá, ó. Outra coisa também que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, tá? Toda vez que eu tiver um ácido ou alguma coisa que tem característica ácida, mais uma base,
eu vou formar sempre o quê? Sal mais água, não é verdade? Isso a gente chama de neutralização. O que vai lembrar disso aqui, pessoal? É o seguinte. Esse ácido, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um hidrácido ou um oxiácido, tá? Então, existe hidrácido. Existe oxiácido. O hidrácido, ele é H alguma coisa. Então, sei lá, HCl, HBr, HI, certo? Esses, inclusive, são os hidrácidos fortes, né? E os oxiácidos, eles vão ter um oxigênio na frente. Então, ele pode ser ou um ácido mais forte ou mais fraco, tá? Só que com oxigênio. Então, por exemplo, H2SO4, H2SO3, certo? HNO3, certo? H2CO3. Então, tudo isso aqui é ácido, oxiácido. Por que oxiácido? Porque todos têm oxigênio, tá vendo? E aí, vamos lá. Hidrácido, pessoal. Hidrácido vai terminar com a palavra hídrico, tá? E os oxiácidos, eles podem terminar com ato ou perdão, ato não. Posso terminar com ico ou com oso, tá? E aí, o que vai acontecer? Se o ácido termina com hídrico, por exemplo, ácido clorídrico, o sal formado que veio do ácido, tá? Ele vai ficar como? Se é hídrico, esse sal ele vai ter eto. Se o ácido termina com ico, ele vai ter um sal correspondente a ele como ato. E esse oso, ele vai ter como correspondente dele o ito. Nossa, professor, que complicado. Como é que eu vou decorar isso tudo? Olha só. O Chico, ele é chato. Então, o Chico é chato. Gostoso é o pirulito. Tá? E com Fidrico eu não me meto. Tá? Então, com Fidrico eu não me meto. Ou o famoso mosquito no bico do pato. Te mordo, te pico, te meto no vidrico. Também tem essa aí. Então, ó, o ico vira ato, o oso vira ito, o hídrico vira ito. Vamos aos exemplos? Por exemplo, se o ácido é HCl, é o ácido clorídrico. Então, ele vai formar o cloreto. É isso que eu queria chegar com vocês, pessoal, tá? HBr é o ácido bromídrico. Então, vai formar o quê? Brometo. Sacaram a ideia? Ó, ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Ácido sulfúrico. Vai formar o sulfato. Pode me lembrar como é que eu faço para saber pelo nome da forma dos oxiácidos? Posso. Posso. Vamos revisar essa parada aí? Mas vamos lembrar disso aqui, ó. Então, ó, se o ácido termina em ico, ele vai formar um íon átomo. E aí, se ele termina em oso, ele forma um íon ito. Então, pessoal, eu pergunto a vocês, o íon nitrato, ele veio do ácido que termina em ico. Ou seja, do ácido nítrico. Tá? Era só isso que eu queria chegar com vocês. O nitrato ele veio do ácido nítrico, assim como o sulfato veio do ácido sulfúrico. Tá bom? Vamos revisar como é que faz a nomenclatura. Vamos lá. Nomenclatura dos oxiácidos por NOx. É o jeito que eu prefiro demais. É o melhor jeito que tem. Então, olha só. Nomenclatura. Por NOx. Vou mostrar para vocês aqui, que legal. Então, como é que funciona a nomenclatura por NOx? Tá? Deixa eu achar uma tabela aqui do jeito que eu quero. Bom, gente, olha como é que é simples, ó. Se o NOx do elemento central for mais 1 ou mais 2,
Só vocês fazem o prefixo hipo e o sufixo oso. Se o NOx central for mais 3 ou mais 4, tá? O sufixo é oso. Se o NOx central for mais 5 ou mais 6, o sufixo é ico. E se o NOx for 7, ele vai ser hiperico. Professor, não entendi, foi nada. Olha na prática como é que é mais fácil. Por exemplo, H2, ó, SO4. Como é que eu vou saber o nome desse cara? Qual é o nome desse cara? Ó, NOx central. Então, qual é o elemento central? É o enxofre. E aí vocês vão lembrar de uma coisa, que é o seguinte, ó. Sempre, galera, sempre. Qual que é o NOx do hidrogênio? A maioria das vezes. NOx do hidrogênio. A maioria das vezes vai ser mais 1. Isso. E se eu não tiver o flúor presente, qual que é o NOx do oxigênio? -2. Tá? Se o flúor não for presente. Então, olha só. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, aqui é mais 1 com mais 1, vai ficar mais 2 aqui. O oxigênio, ó, cada oxigênio é -2. Se eu tenho 4 oxigênios, aqui vai ficar -8. Para um elemento ficar estabilizado, pessoal, esse NOx central, ele tem que ser um número que dê a soma igual a 0 aqui. Qual número eu vou colocar aqui no meio, Volney? Fala para mim. Ou Filipão, João. Qual número eu coloco aqui? 6. Então, ó, mais 2 com mais 6, -8 vai dar 0. Perfeito. Então, o NOx central é mais 6. Olha o que eu falei para vocês, ó. Se o NOx for mais 6, mais 5 ou mais 6, como é que é o sufixo? Ico. Então, ó, como é que é o nome desse elemento aqui, ó? Não é o enxofre? Enxofre a gente não fala que é sulfo? Todo ácido, pessoal, todo ácido começa com ácido. Olha só, João, todo ácido começa com ácido. Então, ácido, sulfi, né? Sulfúrico, no caso, né? Sulfúrico. Ou ico aqui. Tá? Por causa do NOx central. Outro exemplo, ó. HNO3. Qual é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Qual é o NOx do oxigênio? Cada um é -2. Como eu tenho 3 aqui, vai ficar -6. Qual número eu vou colocar aqui no meio? Mais 5. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, vai ser ico. Então, esse aqui é o ácido nítrico. Sabe? O único, pessoal, que não vai estar dentro dessa regra é o ácido carbônico. Tá bom? E aí vocês podem fazer nos testes, por exemplo, aqui, ó. HClO. Ó, o hidrogênio é mais 1. O oxigênio é -2. Então, o NOx central aqui vai ser mais 1. Se for mais 1, esse aqui vai ser o ácido hipocloroso. Então, vai ficar aqui, ó, hiposo. Porque o NOx central deu mais 1. Ó lá. O NOx central deu mais 1, hiposo. Saber sobre a fórmula eletrônica e a estrutural dos oxiácidos. Gente, olha, não precisa saber de todos. O prof sabe a maioria porque, né, é prática. Mas vou falar para vocês o que ajuda demais. O que ajuda demais. Que é a conclusão disso aqui que eu quero chegar com vocês. Vocês têm que saber o que é o carbonato. Vou botar aqui, ó, carbonato. O sulfato. Sulfito. Nitrato e nitrito. Vocês precisam ter essa ideia na cabeça. Esses 5 aí vocês têm que saber. Tá bom? Então, olha só. O sulfato e o sulfito, eles são derivados do ácido sulfúrico e do ácido sulfuroso. Então, olha o ácido sulfúrico. Se o ácido sulfúrico, ele é aqui, ó, H2SO4, se ele perder isso aqui, ó, se ele perder esses 2 hidrogênios, como é que ele vai ficar se eu perder esses mais 2? Olha a soma, ó.
Mais 6 menos 8 dá quanto, galera? Mais 6 menos 8. Fala pra mim aí. Mais 6 menos 8 dá quanto? Isso é mole, pô. E galera? Menos 2. Então, olha só. Se eu tirar todos os hidrogênios aqui, vai ficar ó, SO4 menos 2. Sacou? SO4 menos 2. Por que vai ficar menos 2 aqui? Porque ele perdeu 2 hidrogênios. Por que o nitrato ele fica NO3 menos? Porque olha só. Esse aqui é o ácido nítrico. Ó. Esse é o ácido nítrico. Se eu chego aqui e tiro um hidrogênio, eu tiro esse mais um daqui, vai ficar o mais 5 menos 6. Mais 5 menos 6 dá quanto? Menos 1. Tá dando para enxergar, gente, isso aí? Tranquilo? Sacaram? E aí, o que é importante vocês saberem, ó? Sulfato, sulfito, nitrato, nitrito e carbonato. Tá? Todos vêm dessas reações. Ó o carbonato, ó. HCO3. H2, perdão. H2. Ah, e o bicarbonato também, tá, pessoal? Então, bicarbonato, carbonato, sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, são os 6 que você tem que estar sabendo. Tá? Vamos revisar isso aí. Deixa eu apagar essa parada, essa bagunça toda aqui. Estou fazendo essa revisão com vocês, pessoal, porque vocês estão lembrando de alguns pontos que são importantíssimos para a prova, tá? Para apagar aí. Agora vamos tentar responder lá. Deu para lembrar, João? Era isso que você queria? Tranquilo, né, João? Beleza. É nada de apagar aqui para a gente abrir espaço, né? Então, pessoal, aprenda esses 6 que eu mandei para vocês aí, que é sucesso, viu? Show. Então, vamos lá. Considere as espécies químicas sódio e nitrato, escreva a fórmula química do composto formado. Uai, Na, NO3. Em determinadas condições, esse composto emite luz de cor amarelada, característica do metal sódio. Explique essa liberação de energia na forma de luz, considerando o modelo atômico de Bohr. Galera, pelo modelo atômico de Bohr, como é que acontece essa liberação de luz? Quem é que lembra dos modelos atômicos? Vamos dar uma revisada de modelo atômico rapidão? Isso, é o salto quântico. Então, a primeira ideia de átomo, ela veio com Leucipo e Demócrito, na Grécia Antiga, certo? Depois de Leucipo e Demócrito, a gente vem com Dalton. Qual que é o modelo atômico de Dalton, pessoal? Bola de bilhar. Então, vamos lá. Então, o primeiro modelo atômico é a bola de bilhar. Vale lembrar que a bola de bilhar de Dalton, ela é o quê? Ela é maciça, indivisível, não se possui a ideia de carga, tá? E cada elemento representa uma bola diferente. Então, por exemplo, a bola do oxigênio é diferente da bola do hidrogênio, que é diferente da bola do nitrogênio, do carbono. Isso aqui foi baseado em Lavoisier e Proust, tá? Que elementos diferentes têm formas diferentes, porém eles representavam tudo assim como sendo bolas de bilhar, tá? Sem carga, tá? Maciças e indivisíveis. Esse é o modelo atômico de Dalton. Isso lá, pessoal, em 1500 e pouquinho. Quando a gente chega em Thomson, lá em 1800, a gente vai lembrar, a gente vai ter um novo modelo, que é o quê? Modelo do pudim de passas. Esse é o modelo atômico de Thomson, tá? Então tá aqui, ó, o Thomson e o tal do pudim, e olha só. Ele fala o seguinte, a gente agora vai ter cargas, porque Millikan descobriu que existiam-se cargas, tá? Então, junto com Thomson, Thomson é até considerado o pai do elétron, por isso, tá? Ele vai propor aqui o modelo atômico do pudim de passas, no qual a gente vai ter aqui, ó, cargas negativas encrostadas numa massa positiva, assim como nesse bolo aqui. Tá bom? E aí, depois de Thomson, a gente vem com o modelo atômico de Rutherford, tá? Rutherford. E aí, esse modelo atômico de Rutherford vai lembrar que é o modelo atômico do planetário. A maior parte do átomo é vazio. A gente vai ter um núcleo positivo, uma eletrosfera negativa, tá? E aí, complementando o modelo atômico de Rutherford, a gente vem com o modelo atômico de Bohr, que é o modelo dos saltos quânticos, tá?
Saltos quânticos. O que o modelo de Bohr fala, pessoal? Quando um elétron ele recebe energia, ele se excita e salta de camada. Então, o elétron, quando ele recebe energia, pessoal, ele se excita e salta de camada. Porém, pessoal, essa energia uma hora acaba e ele vai ter que retornar à camada de origem. Quando esse elétron retorna à camada de origem, ele faz um salto quântico e libera luz em forma de fótons, tá? E aí, no caso, pessoal, cada elemento, né, ele vai ter uma cor característica. Então, olha só que legal. Já viram nos fogos de artifício? O que um fogo de artifício faz? Olha só. A pólvora é misturada com vários sais ali, e esses sais eles vão dar colorações diferentes, por quê? Quando a pólvora esquentar, ela vai dar energia para esses elétrons que estão lá misturados na pólvora, e aí os elétrons eles vão saltar de camada, e aí o que vai acontecer? Explode, né? Pum, né? E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. O que vai acontecendo quando o fogo de artifício sobe? A gente vai aumentar energia potencial gravitacional e vai perder energia cinética para conservar energia mecânica, não é verdade? E aí, perde cinética, ganha potencial. Quando ela perde cinética, o que acontece? Quando chega lá em cima, o elétron que tinha ganhado energia e saltado, ele volta. Então, é só quando chega lá em cima que o elétron volta. E nessa que o elétron volta, eu acabei de falar para vocês, ele vai emitir luz na forma de fótons. E aí, cada elemento vai dar uma coloração diferente. O cobre dá uma coloração azul, o sódio dá uma coloração amarelada para vermelho. Tá bom? É bem massa isso aí. Não é ressonância. O que a ressonância é? É uma propriedade das ondas, Filipão, que aí, quando uma onda vibra numa frequência, outra onda vibra na mesma frequência. Isso é ressonância. Então, por exemplo, micro-ondas, né? O micro-ondas, ele mexe com a ressonância da água, então ele vai vibrar na mesma frequência da água, né? E aí, nessa forma, ele consegue aquecer alimentos que têm água. Aí eu utilizo o princípio da ressonância. Outro exemplo de ressonância. Já viu aqueles programas lá, tipo do Gugu, né? Sei lá, do Ratinho, o pessoal fica tentando gritar numa taça até quebrar? Já viu isso já? Tentar gritar na taça até quebrar? O que é isso? Ressonância também. A pessoa vai ter que vibrar as cordas vocais dela na mesma frequência da taça para conseguir quebrar. Show? E aí aqui, pessoal, então, como é que vocês teriam que responder isso aqui? Tá? Bastava vocês explicarem a questão de que quando o elétron ele absorve energia, ele salta de camada, né? Ou subnível, no caso. E aí, quando essa energia acaba, ele retorna ao subnível de origem, e quando ele retorna, ele emite luz. Então, vocês só precisavam escrever isso. Seria de boa, pessoal, escrever isso aí ou não? Então, só para revisar, o que propõe o modelo atômico de Bohr? Um elétron, quando ele ganha energia, ele salta para uma camada mais externa. Só que essa energia acaba, ele vai retornar à origem. Quando ele retorna à origem, ele vai emitir luz na forma de fótons. Beleza, pessoal? Posso sim. Vamos lá. Então, olha só. Pelos princípios de Bohr, né? Modelo atômico de Bohr, tá? Quando o elétron ele ganha energia, né? Ele vai o quê? Saltar por uma camada mais energética. Certo? Ao retornar para sua camada de origem, ele vai emitir luz, né? Na forma de fótons. E é só isso. É a resposta. Então, pessoal, pode falar. É uma prova de escrever? É. Mas não são perguntas difíceis. Eu que estou falando aqui, rodando e falando um monte de conteúdo, mas são objetivas as questões. Tá? Vamos ver a B, ó. Agora a B é mais cálculo, né? Considere que o pH do material coletado na barragem tenha sido medido a 25 graus Celsius. Calcule em quantas vezes a concentração dos íons OH- é maior do que a concentração dos íons H+ neste material. E, ó, gente, se o nível do pH estava no nível 10. A única informação que a gente tem é essa, né? Gente, vocês lembram que o pH... Vamos lá. O pH, ele é o quê? Ele é menos o log da concentração de H+. Então, olha só. Menos o log da concentração de H+, a gente vai ter ali nosso querido pH.
Outra coisa também que vale vocês lembrarem é o seguinte, tá? O pH, ele é uma escala que vai de 0 até 14, tá? Ou seja, quando a gente soma o pH com o pOH, eu quero que vocês lembrem que essa soma ela tem que dar 14. Show? Outro ponto também que é muito importante, que é o seguinte, tá? Se o meu pH aqui era 10, o meu pOH só pode ser o quê? 4, né? Para essa soma dar 14, não é verdade? A questão não falou, mas eu estou falando agora. Se o pH é 10, o pOH é 4. Porque o juntos tem que dar 14. Certo? E aí, pessoal, eu também quero que vocês lembrem o seguinte. O pH é levado em consideração a concentração desses íons H+. Porém, pessoal, vale lembrar o ponto que é o seguinte, tá? Quando a gente fala assim, ó, o pH é 1, a gente vai falar que é 10 elevado a menos 1, né? Sacou? Se o pH for 2, é 10 elevado a menos 2. Se o pH for 3, 10 elevado a menos 3. Se o pH for 4, 10 elevado a menos 4. Então é sempre uma medida exponencial. Tá? E olha só. Se, por exemplo, ele quer aqui, ó, a concentração dos íons OH-, a gente vai procurar o pH ou o pOH, pessoal? pOH. Tá? Então vamos lá. Ó. Pega o pOH. Então o pOH, a gente acabou de calcular ali, ele vai ser o quê? Menos 4. Correto? E aí isso aqui em logs, né? Ou é mais 4, perdão, né? Aí sim, em logs vai ficar menos 4. Passando por log, ele vai ficar como? 10 elevado a menos 4. O que é menos o log? Tá? E aí, pessoal, agora é o seguinte. Se o pH é 10 e o pOH é menos 4, agora a gente vai fazer a concentração dividindo um pelo outro. Então, olha só. Concentração de OH menos dividido pela concentração de H+. Vai ficar igual a OH menos aqui era 10 elevado a 4, menos 4, né? E aqui, 10 elevado a 10 pelo H+, né? 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 10, né? Aqui menos com menos, né? Vai ficar menos 4, porque aí quando é negativo, quando é dividindo vai ficar menos, né? Menos 4, menos 10. Isso, valeu, Andrezão. Vai dar 6. Então isso aqui vai dar 10 elevado a 6. Tá? Ou seja, galera, a concentração, então, desses íons OH-, né, é 10 elevado a sexta. Vezes maior, porque a gente dividiu um pelo outro. Tá? Então, assim, aqui a gente vai ter uma relação de quantas vezes mais? Porque isso aqui é sempre exponencial. Né? Aí ele fala que é o seguinte, ó, calcule quantas vezes a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+. Quando a gente divide um pelo outro, pessoal, a gente consegue ver que é 10 elevado a sexta, esse valor, né? Então ele vai ser 1 milhão de vezes maior, ou seja, 10 elevado a 6 vezes maior. Tá certo? Show de bola, pessoal! Então aqui ele fez duas perguntas, ó. E aí, nessas questões de escrever, tá? O pessoal que for fazer Unifines, Unicerrado, lembrar o seguinte, vocês vão ter que responder de ponta a ponta. Então, por exemplo, ó, considere que o pH do material coletado na barragem tenha sido medido a 25 graus Celsius, calcule quantas vezes a concentração do OH- é maior do que a concentração do H+. Vocês ganhariam um ponto por esse primeiro raciocínio aqui e outro ponto nesse segundo raciocínio. Cada item desse aqui vai valer 2 pontos. Então, aqui no caso, aqui já está valendo 4 pontos. Aqui você ganharia um ponto colocando essa fórmula, e aqui você ganharia um ponto falando que o elétron, quando ele volta, ele emite luz.
Na B, você ganharia um ponto descobrindo que o pH é -4 e ganharia outro ponto fazendo essa razão entre eles corretamente. Tá certo? Até então, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Ou pode ir para a próxima questão? Pode roxar, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma de biologia para dar uma mesclada? Vamos. Ó, a figura ilustra a organização molecular do amido, uma macromolécula encontrada em diversos alimentos, como batata, mandioca, milho, arroz, tá? Todos esses aqui são exemplos de carboidratos, né, pessoal? Então, a mandioca, milho, arroz é carboidrato, batata, né? A que grupo de biomoléculas pertence ao amido? Ah, isso é fácil, pessoal. O amido ele faz parte dos, que eu vou responder, né? Carboidratos, tá? Sendo mais específico, pessoal, esses carboidratos, eles podem ser divididos em oses, né? Então, existem as monoses, as dioses, as trioses, aí tem as pentoses e hexoses, né? As pentoses são utilizadas para fazer DNA. Lembra que o DNA é uma pentose, mais um fosfato, mais uma base nitrogenada, né? As hexoses, né? Ou seja, aquelas que têm 6 carbonos, elas vão formar, por exemplo, os monossacarídeos. Tá? Então, se eu tenho ali um monossacarídeo, a glicose, por exemplo, é um monossacarídeo. Agora, a sacarose é um disacarídeo porque ele é uma junção de 2 monossacarídeos. E aí, no caso do amido, pessoal, ele é um polissacarídeo, porque ele é uma junção de vários monos. Tá? Qual que é a moral da história? Se eu pego ali o amido, o que, que o amido é? Ele é o polissacarídeo, tá? Mas para ser bem mais específico, na verdade, ele é a reserva energética das plantas. Tá? Então, a amido é a reserva energética das plantas. Assim como o ser humano armazena a glicose de que forma? Aqui no fígado. Forma de glicogênio, tá? Então, os seres humanos, os animais, eles vão armazenar a glicose em forma de glicogênio, tá? E as plantas armazenam glicose em forma de amido. E a gente vai fazer isso aí em forma de polissacarídeo para caber mais. Tá certo? Então, a que grupo pertence isso aqui? São o grupo dos carboidratos. Dentro de carboidratos, eles são ainda o quê? Classificados como polissacarídeos, né? Poderia também, polissacarídeo. E também a gente podia chamar eles também de quê? De glicídios. Tá bom? Beleza? Qual micromolécula constitui uma subunidade do amido? Acabei de falar para vocês, pessoal. Se o amido é um polissacarídeo, certo? A subunidade dele vai ser um monossacarídeo de glicose. Então, seria um monossacarídeo. No caso, qual é esse monossacarídeo, pessoal? É a glicose. Glicose. Tá, Breno? É mais glicose, tá? Mas é bom que você lembrou. Quais são os monossacarídeos, pessoal? Olha para mim. Galactose, maltose. Ó, vamos lá. Só pra gente revisar aqui rapidão. Passar o tempo escrevendo, né? Ó. Quem são os monossacarídeos, pessoal? Glicose, frutose e galactose. Tá bom? Ali, no caso, o amido, ele vai ter muita glicose mais, glicose. Mas, e, por exemplo, a fruta ela vai armazenar ali também é uma forma de polissacarídeo, em forma de frutose mais, frutose com glicose, tá? Então, assim, depende muito. A resposta ali seria uma unidade monomérica de monossacarídeo e o principal monossacarídeo, pessoal, é a glicose, tá bom? Se eu juntar 2 mono, por exemplo, se eu juntar glicose mais frutose, a gente vai ter a sacarose. Se eu juntar glicose mais glicose, aí sim, Andrezão, eu vou ter a maltose. E se eu juntar glicose com galactose, eu vou ter a lactose. Tá? Show? E é isso aqui são os nossos disacarídeos. Só para abrir um parênteses aqui, quem é intolerante à lactose, pessoal, não tem a enzima lactase ou tem defeito, não, falta dessa enzima lactase. Ou seja, essa lactose ela não consegue se quebrar em galactose e glicose. E aí, como ela fica muito grande, ela acaba
reagindo ali no seu intestino de uma forma a fazer osmose e a pessoa faz diarreia, né? Dá um quadro de diarreia. Justamente aí da cólica, é uma merda, né? E aí, em forma de polissacarídeo, a gente vai ter o amido, a celulose e o glicogênio, tá? O amido, pessoal, é reserva energética de planta. Celulose também. Glicogênio é reserva animal. Show de bola? Outra coisa também que vale a pena lembrar, monossacarídeo é solúvel em água. Disacarídeo, ele é solúvel, só que ele é um pouco menos, ele tem um limiar. Mas polissacarídeo, eles não são solúveis em água, viu? Vale lembrar disso também. Show? E aí, vamos lá. Ó. A celulose é outra macromolécula encontrada nos vegetais. Acabei de falar da celulose, né? A celulose, ela vai estar mais aonde, pessoal? Na folha, né? E o amido são moléculas classificadas como polímeros, né? Calma, perdi aqui. A celulose é uma macromolécula encontrada nos vegetais, porque a celulose e o amido são moléculas classificadas como polímeros. E, ó, a celulose, assim como a amido, eles são macromoléculas, né? Mas eles são macromoléculas formadas por moléculas menores, que são os monossacarídeos, né? No caso da glicose, a gente vai ter várias cadeias ali de glicose, que é formado por monossacarídeos, né? Que são os nossos monômeros, né? E ali, geralmente, esses polímeros, né? Que são as macromoléculas, no caso o amido, a celulose, eles são sempre formados pelo quê? Por micromoléculas em cadeia. Isso é uma polimerização, pessoal. Eles são polímeros naturais, tá? Então, aqui tá certinho. Tanto o amido quanto a celulose, eles são formados por unidades monoméricas iguais. Quais são essas unidades monoméricas? Os monossacarídeos. Ambos são poli, realmente, tá certo. Tá? Então é só você falar, sim, pois, né, ambos são polissacarídeos formados pelas mesmas monomoléculas que são os monossacarídeos. Tá? Lembrar que isso aqui são polímeros, pessoal, são polímeros naturais. Tá? Por que não conseguimos digerir a celulose quando ingerida? Posso demais. Felipe, olha a pergunta dele. Ó. Deixa eu tirar essa parada daqui. Ó. Vou botar aqui. Vocês enxergarem melhor. A celulose é outra macromolécula encontrada nos vegetais. Por que a celulose e o amido são moléculas classificadas como polímeros? Por que eles são polímeros naturais, pessoal? Porque pois são formados por uma cadeia de monômeros. Quem são esses monômeros? Os monossacarídeos. Puxar ali, isso aqui foi tudo, né, cara? Os monossacarídeos. Sacou, Filipão? Por que eles são polímeros? Porque eles são formados por monômeros. É, parece besta, mas é isso. Show? Por que não conseguiríamos digerir a celulose quando ingerida? Essa é fácil. Acabei de dar o exemplo da lactose, né? Por qual motivo a gente não conseguiria digerir isso aí? A gente não digere celulose porque a gente não tem o quê? A enzima para digerir. É exatamente. Falta a celulase. E aí, pessoal, nem os ruminantes têm, propriamente dito, essa bactéria. Quem é que tem essa enzima? São bactérias, tá? No caso dos ruminantes, né, no caso a vaca, o camelo, o cavalo, eles têm um estômago chamado rumen. Lá nesse estômago chamado rumen é rico em bactérias ruminantes. Essas bactérias ruminantes, elas são capazes de digerir celulose porque elas têm celulase. E aí, pessoal, vale lembrar, a celulose tem muita energia. Muita energia. Uma folha de grama, uma folha de qualquer coisa, é muita energia. Tá? Porém, a gente não tem as enzimas necessárias para poder digerir isso. Por isso que tu vê o cavalo, a vaca, eles são grandão, velho. Mas é porque é muita energia ali acumulada na planta. Vale lembrar também, pessoal, que as plantas, elas são responsáveis por ter mais energia do que todo mundo, porque elas são as produtoras. Vocês lembram daquela tabela de energia? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, fluxo de energia
Cadeia alimentar, olha só. Lembra do fluxo de energia na cadeia alimentar? O sol onde tem mais energia, o produtor onde tem mais, a gente vai quebrando, né? De acordo com se a gente vai consumindo primário, secundário, terciário, né? A gente vai cada vez mais perdendo energia nessa cadeia. Então, quem tem mais energia é o produtor, pô. Se você consome direto do produtor, você consegue obter muita energia. Bem mais do que quem se alimenta do próprio animal que faz isso, tá? E a toxicidade, pessoal, toxicidade, ela é ao contrário. Então, por exemplo, ó, aqui não sei se vai aparecer, mas a toxicidade, ó, ela aumenta. Então, por exemplo, se tem alguma coisa tóxica aqui nesse lago, aí esse peixe aqui se contaminou. E aí esse peixe comeu esse outro peixe, essa garça comeu esse peixe, e a gente foi lá e matou a garça e comeu. O último que for comer, pessoal, ele vai se intoxicar bem mais, tá? E aí na energia é ao contrário. A energia, o produtor tem mais energia do que o consumidor primário, o primário tem mais energia do que o secundário, e o secundário vai consumir mais energia do que os demais, né? Então, olha que louco. A toxicidade é ao contrário. Imagina como se a gente virasse esse gráfico ao contrário. Então, nas plantas faz um efeito, em quem consome aumenta, em quem consome, quem consumiu vai aumentando e cada vez vai ficando pior. Tá certo? Então, aquele não vai conseguir fazer essa digestão porque falta enzima. Tá? Essa é de boa, né? A celulose é automaticamente. Sim. Vamos ver agora aqui, voltando para a química. Show. O ácido bórico, H3BO3, encontrado na forma de cristais incolores, é uma substância antisséptica e adstringente. Pessoal, vocês sabem que a adstringente é aquela sensação que a gente tem chupando caju, comendo banana verde, não fica aquela boca meio puxando assim? Aquilo é adstringente, tá? Que age como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos. Escreva a forma estrutural do ácido bórico e indique o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos presentes na sua estrutura. Então vamos lá, gente. Lembra que a gente estava fazendo até uma revisão mesmo de ligações químicas agora há pouco, né? E aí, vamos lembrar. Ligação iônica é quando a gente faz o quê? A gente vai ligar um metal com a metal. Ligação covalente acontece entre ametais. Não é verdade? H3B, HB e O, todos aqui são ametais. Então, se eles são ametais, todos aqui vão fazer o quê? Ligação covalente. Todo mundo concorda, pessoal? Ametal com ametal covalente. Sim, a astringente é uma característica organoelétrica das bases. E aí, estou falando para vocês. A banana verde, o caju, quando a gente chupa o caju, quando a gente come a banana verde, eles são bases. Tá? É que eu queria dar a sensação de adstringência dentro das sensações organolétricas, é isso, aquele puxão na bochecha. E isso é característica do quê? Das bases. Né? Assim como os ácidos, eles têm um caráter ácido, um gosto ácido, né? As bases, eles são adstringentes. Tá bom? Eu dei o exemplo da banana e do caju, porque todo mundo, não é possível que, né? Todo mundo tem mais ou menos noção ali. Mas é exatamente isso, é uma propriedade organolétrica das bases, sim. Tá? E aí, vamos lá. Aqui o tipo de ligação é covalente, tá? Ele fala o seguinte, ó, escreva a forma estrutural do ácido bórico. Indique o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos presentes na sua estrutura. Então, o tipo de ligação é covalente. Agora, a forma estrutural dele, vamos lá. BO3 e H3. Não, os ácidos eles têm um caráter ácido. Eles não têm a astringência. É porque é ácido mesmo. É porque às vezes é abstrato, né? Para vocês é tranquilo saber que é ácido e base. Né? Mas às vezes para explicar para uma criança ali que é ácido e base, ele não entende. Tipo, um computador. Sim, não são todos os ácidos vão ter essa sensação, pô. Por que que vai ser... agora vou te mostrar, vou matar a pau, ó. Vou matar a pau pra te mostrar, ó. Por que que na questão tá falando que esse ácido é? Vou te mostrar o porquê, olha só. Olha só.
Ó, esses aqui são os metais alcalinos, esses aqui metais alcalinos terrosos. Essa galera aqui, pessoal, família do boro, e aqui vai descendo boro, alumínio, especificamente ó, boro e alumínio, tá? Eles têm uma maior tendência a fazer o quê? Captar o H-. Sacou? Agora vem a viagem da química, viu, gente? A astringência que acontece lá, viu? Ela acontece por causa das hidroxilas, viu, André? A astringência acontece por causa das hidroxilas, certo? Ou por causa dos metais alcalinos. Porque, por exemplo, já viu aquela história que o Guga, ele come muita banana para não dar cãibra? E aí, para evitar a cãibra, a gente consome o quê? Potássio, da banana, por exemplo. Potássio, o sódio nem também é mais potássio, ou cálcio, né? Então, que são alcalinos, tá certo? O boro e o alumínio, eles têm ainda um caráter de absorver, né? Adicionar a eles OH-. Porque vocês lembram, ó, o NOx aqui é mais um, aqui é mais dois, aqui é mais três. Então, essa galera aqui, eles são meio lá, meio cá, tá? Mas eles têm uma capacidade, por quê? O boro e o alumínio, eles têm uma tendência ainda de dar elétrons. Então, o alumínio, por exemplo, ele tem uma tendência de dar 3 elétrons. O boro também, né? E aí, nessa que eles dão 3 elétrons, olha que louco. Olha a fórmula aqui do ácido, né? H3BO3. Então, a gente vai ter assim, ó. B. E aí, André, você matou a pau, por quê? Para você, essa parada que ele coloca de adstringente é para vocês lembrarem de quê? De OH-. E aí, isso é uma dica para vocês montarem o quê? A fórmula estrutural. Por quê? Olha só. Vou mostrar para você aqui, ó. A fórmula estrutural dele é como? É um boro. O boro, ele, olha aqui, ó. O boro é a família 3A. Então ele vai fazer 3 ligações aqui, ó. Ele tem 3 elétrons na última camada. Adivinha só as 3 ligações que ele vai fazer, Andrezão? É tudo OH-, ó. OH, OH, OH. É a mesma coisa que acontece com o alumínio, viu, gente? O alumínio, ó, ele também absorve. Tá, gente? Esse efeito é muito legal. Muito, adorei essa questão, muito legal. Porque tem muita questão que cobra isso. E é uma contradição mesmo, viu, André? É uma contradição. Mas vou te explicar o porquê. A adstringência, ela é justificada porque, ó, tanto o alumínio quanto o boro, eles fazem esse esquema aqui, ó. Absorve um monte de OHs, tá? Não é à toa que a gente fala que isso aqui é o nosso AlOH3, né? E aí, qual que é a lombra? Aqui no solo do cerrado, Andrezão, olha que louco. O alumínio, ele também é adstringente porque, ó, ele vai absorver OH-. Só que o solo do cerrado, ele é rico em alumínio, não é? E aí, o que que acontece quando aqui o cerrado está muito quente? Se o solo é rico em alumínio, que fica muito quente, o solo ele fica ácido ou fica básico? Quando está muito quente aqui. E aí, o solo aqui do cerrado, quando está muito quente, ele fica ácido ou fica básico? Ácido. E aí, é a mesma coisa, viu, Andrezão? Olha que louco. O alumínio aqui, ó, ele tem OHs, então ele tem umas características básicas, mas aí no solo ele acaba fazendo isso aqui, ó. Aí ele é o H3 e ele faz isso aqui, ó. Libera H+. Ó que danadinho, tá? Ele libera H+. Por quê? O alumínio e o boro, eles são insolúveis em água. Então, o que que rola? Eles acabam perdendo para a água H+. Sacou? O oxigênio fica ligado, eles perdem H+. Então vai rolar isso aqui, ó. Vou desenhar para vocês então aqui já a molécula todinha. Ó que doideira. Então vocês vão ter que desenhar assim, ó. O B, aí vai fazer aqui, ó. Forma ligação. Outro O aqui, forma ligação. Outro O aqui, forma ligação. Tá? Esses respectivos oxigênios, pessoal, eles podem liberar esses H+ deles, ó. Igual o alumínio aqui, ó. Ele pode perder um H+ aqui, ó. Sacou, galera? Por isso que ele tem um caráter ácido. Por isso que ele é um ácido, na real. Sacou? E aí, na verdade, como é que ficaria a estrutura dele, né? Vamos montar aqui, ó. Vou fazer essas ligações aqui mais reto, né? Vai ficar aqui, ó. H. Porque o ácido bórico seria um ácido fraco que se intensiva
Exatamente. Ele é um ácido fraco, certo? E aí, a adstringência, ela vem por causa do OH, pô. Entendeu? Quando você lê assim a palavra adstringência, lembra OH, sacou? Porém, como ele é insolúvel, ou seja, ele é um ácido fraco, ele é insolúvel, então ele acaba precipitando H+, pô. Sacou? O oxigênio ele vai continuar preso aqui ao boro, só que o hidrogênio ele vai perder. E aí, como ele libera H+, quando a gente pensa lá em teoria de arrênios, aquele que libera H+, ele é o quê? Ele é ácido, pô. Sacou? Porque ele não vai liberar o OH, ele libera só o hidrogênio. O oxigênio fica. Tu entendeu? E aqui é a mesma coisa, ó. O alumínio, ele não vai liberar o OH, ele libera H+. É foda, né, mano, isso aí? Muito massa. E aí, olha o solo do cerrado. O solo do cerrado ele é cheio de bauxita. Bauxita é o óxido de alumínio, sacou? Então, tipo assim, o alumínio que tá no solo, ele vai liberar H+, e aí o solo fica ácido aqui. E aí, o que a gente faz aqui no cerrado para neutralizar um solo ácido? A gente tem que jogar uma base. E a gente chama esse processo de quê? De calagem. Isso, é o cal. Lembra que eu falei para vocês naquela aula passada? Ó? Existe o óxido de cálcio, que é o cal viva, ou virgem. Existe o hidróxido de cálcio, que é o cal hidratado. E existe o carbonato de cálcio, que é o cal, né? Os três têm características básicas. Então, os três, eles vão neutralizar o solo. Tá? Você pode usar qualquer um. E aí, caso você não tenha esses instrumentos para fazer a calagem, você pode deixar a natureza agir. O que a natureza faz? Ela pega fogo, forma a fuligem, e a fuligem ela desce e neutraliza o solo. Sacou? Muito doido. Então, adorei a pergunta, André. É muito massa, bom que você lembrou esse gancho. Quando ele falar de astringente, lembrar de OH-, tá? Porém, lembrar que boro e alumínio, eles são insolúveis em água, então eles acabam liberando H+. Então, eles são bases por estrutura, porém eles acabam tendo características ácidas, então eles estão meio que uma exceçãozinha ali. Muito legal essa questão, muito legal. E a estrutura seria isso aqui, viu, pessoal? Vamos para B, ó. O gráfico representa a curva de solubilidade do ácido bórico em água, em função da temperatura. Vocês sabem, pessoal, que a solubilidade ela aumenta de acordo com a temperatura. Então, eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade vai aumentando, certo? Calcule a massa em gramas de ácido bórico que restará na fase sólida quando forem adicionados 350 desse ácido, 1.000 gramas de água e a 60 graus Celsius. Então, vamos pensar. A massa em gramas de ácido bórico que restará na fase sólida quando for adicionado 350 a 100. Se eu tiver a 60 graus Celsius, vamos ver aqui, ó. Se eu tiver a 60 graus Celsius, procura aqui, ó. 60. Ó. Certo? Então, quer dizer que eu tiver 60, eu vou ter uma solubilidade aqui de quê? De 15 gramas de ácido bórico para cada 100 gramas de água. Sacou? Ou seja, aqui, ó, a 60 graus eu consigo fazer com que 15 gramas de ácido bórico, H3BO3, eles vão conseguir ser diluídos em 100 gramas de água. Certo? Aqui ele deu 1.000 gramas de água, ou seja, eu consigo diluir quanto, pessoal? 15 gramas dilui 100 gramas de água, então, no caso, 1.000 de água, 150 de ácido bórico. Tranquilo, né, pessoal? Se 15 está para 100, 150 tá para 1.000, né? Então, aqui na questão, eu consigo diluir 150. Só que ele colocou 350. Dá certo isso, pessoal? O que vai acontecer com os outros 200? Fala para mim alguém. O que acontece com os outros 200? Ó, vocês ficaram calados, eu vou repetir. Olhando o gráfico, vocês viram aqui que deu, ó, 60 graus Celsius, está para 15. Tá? 60 está para 15. Ou seja, em 100 gramas de água, eu consigo diluir 15 gramas de ácido bórico. Se eu tenho 1.000 gramas de água, eu vou conseguir diluir 150 gramas de ácido bórico. Só que eu estou colocando nesse recipiente
350. Então vai ficar assim, imagina, ó, tem um recipiente aqui, ó. Vou fazer esse recipiente. Então tem aqui o recipiente, ó. Aí eu venho aqui, ó. Tá, aqui, pá. Eu venho e coloco aqui, ó, 350. Ó, 150 de luz, só que 200 vai ficar aqui no fundo, ó. Aí a gente fala que essa solução está saturada com corpo de fundo. E aí, pessoal, esses 200 gramas que eles vão precipitar. 200 gramas precipitam. Continuam sólidos, sem diluir. Não está no estado iônico, estado normal. Tá? Então, ele fala o seguinte. Calcule a massa em gramas de ácido bórico que restará na fase sólida. Quantas gramas vai restar na fase sólida? 200 gramas. Bem simples, pô. Sacou? Pô, mole, hein, galera? Mole. Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Vamos lá pra gente matar, ó. Quem é esse aqui, galera? É o famoso ciclo do nitrogênio. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Qual é o único ser do planeta que consegue absorver nitrogênio gasoso? As bactérias das plantas leguminosas. Então, olha só. Ciclo do nitrogênio. Inclusive, tem até a mesma imagem aqui, né? Boa. Então, olha só, pessoal. Vou pegar uma diferente aqui só porque eu sou mal. Não, tá bom aqui. Vou pegar uma diferente, vai. Pelo menos pra gente ter uma emoção na hora de fazer a questão. Ó. Só pra gente ter uma emoçãozinha lá, vamos lá. O que vocês têm que saber do ciclo do nitrogênio? Pessoal, o único ser que faz fixação de nitrogênio gasoso no solo são as bactérias das plantas leguminosas, das raízes delas. Então, lá nas raízes das plantas leguminosas, ou seja, nas plantas de legumes, né, pessoal? Feijão, ervilha, enfim, vai lá, né? Vagem. Nessas leguminosas, a gente vai ter aqui, ó, nas raízes delas, bactérias. Essas bactérias nitrificantes, elas vão conseguir pegar o N2 que está na atmosfera. Vale lembrar, pessoal, que 70% do nosso ar que a gente respira é feito de nitrogênio. Para vocês verem que é pouca vida na Terra que consegue absorver esse nitrogênio. Por isso que ele fica em abundância na atmosfera. Então, esse nitrogênio ele vai ser fixado pelas essas bactérias. Primeiro, ele vai fazer uma fixação em forma de amônia, tá? E aí, a gente vai chamar isso de amonificação. E aí, depois dessa amonificação, a gente vai ter o nosso primeiro processo chamado nitrificação. E lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que saber o que era um nitrito e nitrato? Olha só. Nitrificação, você vai formar nitritos, que é o NO2. E nitrificação, né? Ou nitração, no caso, melhor. Então, aqui é nitrificação e aqui é a nitração. Nitração, você vai fazer nitrato, NO3. Nitrificação, você faz nitrito, NO2. Tá? E aí vocês podem também desnitrificar esses nitrogênios e mandar eles de volta para a atmosfera. Tá? Desnitrificantes. E aí isso é um ciclo. Beleza? Outro caminho que pode acontecer, mas ainda envolvendo essas bactérias, é o seguinte. Esse coelhinho morrer, essa planta aqui morrer, e aí tudo que morre vai para o solo e ele vai ser decomposto por bactérias e fungos, né? E aí essas bactérias e fungos que são tanto aeróbicas quanto anaeróbicas vão degradar essa matéria e vão transformar também em amônia e depois é amônio, tá? E aí a gente faz a nitrificação e nitração e aí faz o ciclo. Quando a gente faz a desnitrificação, pessoal, a gente vai transformar o nitrato em nitrogênio gasoso, tá bom? E vamos lá. Ó, os algoritmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 representam micro-organismos fundamentais e cada etapa da ciclagem do nitrogênio, tá? Show de bola. Esses micro-organismos pertencem a que reino? Vamos lá, pessoal. As bactérias nitrificantes, que são esses organismos que ele está falando aqui, certo? Eles são de que reino, pessoal? Monera, ué. Reino Monera, né não? Então, aqui, ó, Monera. Monera. Como esses micro-organismos são classificados quanto à complexidade em função do seu tipo celular? Galera,
Bactérias, elas são procariontes ou são eucariontes? Responde para mim aí. Eles amam cobrar reino, André. Adora, adora, adora. Ele gosta, não ama. Então, procariontes, muito bem. Procarionte. Massa, né? Vocês já ganharam 2 pontos. Monera e procarionte. Tá? Como se denomina a etapa realizada pelos micro-organismos, representadas por 3? Gente, etapa 3 aqui é o quê? Decomposição, né? Isso. Quem faz decomposição? Bactérias e fungos, né? Aeróbicos e anaeróbicos. Tá? Então você pode falar aqui que a decomposição, ou a gente pode também chamar de quê? A gente não forma amônia? Amoniação, tá? Amonificação. Decomposição ou amonificação. Deixa eu colocar aqui também. Tá? Qual é a importância dessa etapa para o equilíbrio do ecossistema? Ah, galera, para que é importante isso tudo aí? Sem isso aqui a gente não teria o quê, pessoal? O ciclo do nitrogênio, tá? O ciclo do nitrogênio é importante para a gente fazer o quê? A ciclagem da matéria, tá? Então vocês vão colocar lá o seguinte, tá? Sem essa decomposição não haveria ciclagem dessa matéria, não haveria ciclo de nitrogênio. Assim como a água. Por que chove? Para renovar o ciclo da água, senão já era. Então tem que chover e a água tem que drenar, tem que ser absorvida pelo solo e tem que evaporar para fazer o ciclo novamente. Certo? Então aqui qual seria a resposta? Sem essas decomposições a gente não teria ciclagem do nitrogênio. Por quê? O único ser no mundo que consegue fazer esse ciclo são as bactérias nitrificantes. Pode ser um equilíbrio do ambiente, né? Equilíbrio da matéria. A palavra-chave que eles queriam era ciclagem. Vocês lembrar que isso aqui é importante para o ciclo. Entendeu? Show. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Não, né? Show de bola, Andrezão. Então, galerinha, por hoje foi só, tá bom? Eu mandei essa prova lá no grupo. Se vocês quiserem estar depois realizando as outras 4, as outras 2 de Química, as outras 2 de Biologia, a gente vai resolver elas na próxima aula, tá certo? E por hoje, o que eu tinha trago para vocês era isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a aula de hoje e tudo mais, pode ficar à vontade. Tá tranquilo? Valeu, Andrezão. Pô, você que é fera, pô. Você que é um fera. Obrigado pela ajuda aí de vocês. Obrigado, Joãozeiras. Obrigado, Filipão. Obrigado, Maria Clara, Ju, Mari. Beleza? A Maria Clara também. Obrigado, viu, Maria Clara? Caroline também, a Samira sempre presente. A Lele também. Obrigado, viu, Lele? Você que tá na correria também, mas obrigado por ter vindo prestigiar minha aula, viu? Volney também. Forte abraço, meu irmão. Tamo junto, meu brother. Valeu, gente. Tchau. Forte abraço. Ó, até amanhã. Amanhã tem aula da Unirv, viu? Até aula da Unirv amanhã. Tchau, tchau.